Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vamos dar início aqui nosso capítulo 11 de cálculo 2. Vimos no capítulo 10 séries de potências, que são somas infinitas de 100nx elevado a n, onde o n vai de 0 a infinito ou de 1 a infinito, né? E essa série de potências a gente viu que podíamos encontrar um intervalo de convergência. Para qual intervalo x a série converge? Vimos que nos extremos do intervalo a gente tem que verificar o extremo da esquerda e o extremo da direita à parte ali na série para ver se converge em cada um desses extremos ou não. Vimos que também podemos derivar essa série de potências e que o raio de convergência é o mesmo da série original. E vimos que quando a gente calcula a derivada de uma série de potências, a gente também tem que verificar nos extremos, em cada um dos extremos do intervalo, se a série derivada também converge. Vimos também algumas identidades interessantes, né? A exponencial de x, que a gente viu que era 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial e etc. E isso para todo x real. Vimos também a série geométrica, né? Uma identidade interessante também. 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, né? E isso quando o módulo de x é menor que 1, que é quando a razão está entre menos 1 e 1, né? E essas duas identidades, tanto da exponencial quanto da série geométrica, nós vamos rever elas aqui hoje. Bom, como a gente já estudou a série de potências e as suas derivadas, falta calcular as integrais da série de potências, né? Será que a gente consegue calcular aí uma integral de uma série de potências e estabelecer uma outra série de potências e estabelecer o seu raio de convergência, o seu intervalo de convergência? Vamos ver. Teorema. Dada a função em forma de série de potências f de x igual somatório infinito de Cn x elevado a n, que é uma série de potências clássica, C0 mais C1x mais C2x ao quadrado, mais C3x ao cubo, mais etc., cujo intervalo de convergência é de menos R a R, vocês estão vendo aqui que o x menos A, o A é zero, né? Por isso que o centro do intervalo de convergência aqui é zero. Então, para todo x real, nesse intervalo de menos R a R, tá? A integral de zero, para todo x nesse intervalo de convergência, vale o seguinte, pessoal. A integral da função f. Eu troquei a variável x por t, porque eu vou integrar de 0 a x. Agora o meu x vai ser um valor fixo, então a variável agora é t, tá? Mas não importa, aqui pode ser qualquer letra. Então a integral de 0 a x da função f, ou seja, a integral de 0 a x dessa série infinita, ou seja ainda, a integral de 0 a x dessa soma infinita, vai ser o seguinte, é a integral termo a termo da série, isso é um teorema, né? Então vai ser a integral do primeiro termo, dt, mais a integral do segundo termo, dt, mais a integral do terceiro termo, dt, mais a integral do quarto termo, né? Que é c3c ao cubo. Ou seja, a integral de uma soma infinita é a soma das integrais, tá? Isto é, para todo x pertencente ao intervalo de convergência da série, a integral definida de 0 a x da série é igual à soma infinita da integral definida de 0 a x. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Em outras palavras, podemos passar a integral definida de 0 a x para dentro do somatório. Isso se o x estiver dentro do intervalo de convergência da série original de menos r a r. Além disso, o raio R de convergência é o mesmo da série original. Então, você vai integrar a função e você vai ter uma outra série de potências. O intervalo, o raio de convergência é o mesmo, tá? Bom, vamos ver os exemplos. Vamos lá. Bom, este teorema, né, nos permite obter integrais definidas de funções cuja integração algébrica não seria possível. Por exemplo, encontra essa integral definida aqui. Pessoal, algebricamente, essa integral definida aqui ela é impossível, né? Não tem como você calcular a integral da exponencial de menos x ao quadrado. Mas a gente pode primeiro expandir essa função de dentro em série de potências e depois integrar ela. E aí integrar ela é integrar a sua série de potências, que é só integrar termo a termo, como a gente acabou de ver por esse teorema. A integral de uma série de potências é a integral termo a termo. Bom, ora, sabemos que do capítulo anterior, como eu já comentei agora, né, a gente viu lá na aula passada que a exponencial de x é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, né? E isso para todo x real. A gente viu que o intervalo de convergência dessa série é toda a reta real de menos infinito a mais infinito. Bom, só lembrando, como é que a gente chegou nessa identidade? A gente viu que derivando essa série vai dar ela própria. Ou seja, qual é a função cuja derivada ela própria?
a exponencial, né? Foi assim que a gente chegou nessa conclusão, tá, gente? Muito bem. Bom, como eu quero a integral, pessoal, de 0 a 2 da exponencial de menos x ao quadrado, então eu vou pegar esse x que está aqui e trocar por menos x ao quadrado, esse x por menos x ao quadrado, esse x por menos x ao quadrado, etc. Né? E aí nós vamos ter o seguinte, a exponencial de menos x ao quadrado é igual a 1, trocando x ao quadrado, por menos x ao quadrado fica menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, mais x à oitava, né? Muito bem. Porque aqui, ó, menos x ao quadrado ao cubo vai ficar menos ao cubo, que é menos, e ao quadrado ao cubo é a sexta, né? Muito bem, eu quero a integral de 0 a 2 dessa exponencial de menos x ao quadrado, ou seja, quero integrar essa série de potências, né? Certo. Como esse valor de x aqui em cima, 2, está no intervalo de convergência da série, já que a série converge para toda a reta real, então qualquer número que eu colocar aqui vai estar pertencente ao intervalo de convergência, que é de menos infinito a mais infinito. Então eu posso integrar de 0 a qualquer valor. Então eu vou integrar termo a termo. Já que eu não posso integrar essa função algebricamente do lado esquerdo, eu integro do lado direito termo a termo. Bom, então, pelo teorema acima, temos a integral de 0 a 2 da exponencial de menos. Agora troca o x pelo t, tá? Quando você for calcular a integral, você troca o x pelo t, né? Porque aqui vai ser o seu x, ó, aqui em cima. Nesse caso aqui é o 2, né? Ele quis trocar pelo 2, mas ele poderia ter muito bem pedido a integral de 0 a x, né? Aqui ia ficar x, a diferença ia ser essa. Mas aqui embaixo você sempre troca pelo t para ficar mais fácil aqui de não confundir as variáveis, né? Bom, então a integral de exponencial de menos t ao quadrado vai ser a integral da sua série. A integral de 1 menos t ao quadrado mais t a quarta sobre 2 fatorial menos t a sexta sobre 3 fatorial mais t a oitava sobre 4 fatorial menos etc. Então, vou integrar essa série aqui. Ou seja, a série que corresponde à exponencial de menos x ao quadrado. Muito bem. Então, passos que eu fiz aqui. Primeiro, escrevi a série original da exponencial, depois troquei x por menos x ao quadrado, dos dois lados, e por fim calculei a integral, ainda vou calcular, né? Coloquei a integral aqui do lado esquerdo e do lado direito, que agora eu vou calcular sim a integral, termo a termo dessa série. A integral de 1 é t, substituindo t por 2, vai dar 2. Né? Tá aqui. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Substituindo t por 2, 2 ao cubo sobre 3. Está aqui, menos 2 ao cubo sobre 3. Está aqui. Mais 2 à quinta sobre 5. E tem um 2 fatorial embaixo. Já tinha um 2 fatorial embaixo, né? Menos t à sétima sobre 7 vezes esse fatorial. T à sétima, que eu vou substituir por 2, sobre esse 7 e 3 fatorial. Então, vai ficar 2 à sétima sobre 7 e 3 fatorial, mais 2 à nona sobre 9, 4 fatorial. Bom, é fundamental que você escreva isso aqui no formato de somatório. Né? Você vê que o 2 aqui está elevado aos ímpares, aos naturais ímpares, por isso que eu coloquei 2n mais 1, 2n mais 1, ou 2n menos 1, tá? São as duas formas de representar os números ímpares, dos números naturais ímpares. Tá alternando, então mais, menos, eu coloco menos 1 elevado a n, né? E aqui embaixo você tem os ímpares, ó, 1, 3, 5, 7, 9, tá aqui, os ímpares. E os fatoriais também estão aparecendo embaixo, né? Fatorial de 0 é 1, fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, então fatorial de n. E aí, claro, você tem que conferir, né? Bom, se o n for 0, vai dar 1 positivo, ok. Aqui vai dar 2 elevado a 1, ok. E aqui embaixo vai dar 1 fatorial, ok. E aqui vai ficar 0 fatorial, que é 1, ok. Se o n é 1, vai ficar menos, ok. Vai ficar 2 elevado ao cubo, ok. Vai ficar 3 ímpar aqui e 1 fatorial, ok. Né? Então, ok, essa é a integral de 0 a 2, né, daquela função que a gente não consegue calcular algebricamente, mas agora a gente tem uma representação em série de potências dessa integral aqui, que não era possível fazer manualmente, mas agora eu tenho uma resposta dessa integral por meio de uma série. Vantagem? Vantagem, eu posso calcular essa série aqui, 30 termos dela vai dar um número bem aproximado do valor da integral que eu quero. Né? Então, essa é a vantagem, você consegue aproximações da integral que você quer. O teorema também é útil para a determinação de identidades interessantes, né? Como os abaixo. Exemplo 2. Encontre uma série de potências para 1 sobre 1 mais x e determine o logaritmo de 3 meios por meio de uma série. O que tem a ver, né? A série de 1 sobre 1 mais x
com o logaritmo. Vamos descobrir isso, pessoal. Toda vez que ele pedir aí, né, uma série de 1 sobre 1 mais x, ou 1 sobre 1 menos x, ou 1 sobre 1 mais 3x, ou 1 sobre 1 menos 3x, você sempre primeiro coloca a série da série geométrica que a gente viu no capítulo 10. Qual é a série geométrica que nós vimos no capítulo 10? Somatório infinito com n variando de 0 até infinito de x elevado a n é 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, que, né, como nós vimos aí pela série geométrica, vai ser 1 sobre 1 menos a razão, né, que a razão é x, é o que está aqui, desde que a razão esteja em módulo menor que 1. Então, como ele quer mais x, eu vou substituir esse x aqui de dentro por menos x para aqui ficar mais. Então, vai ficar menos x elevado a n, então aqui vai ficar menos x ao quadrado, menos x ao cubo, e aqui vai ficar mais, né, que é o que ele quer. Muito bem. Então, trocando x por menos x, eu vou ficar aqui, ó, 1 menos x, mais x ao quadrado, menos x ao cubo, mais etc. Que vai ser, aqui também trocando por menos x, fica 1 mais x, que é o que ele quer. Então, pronto, a primeira parte do exercício é obter uma série de potências para 1 sobre 1 mais x, está aqui, né? E depois ele quer, pessoal, o logaritmo de 3 meios. Como é que eu calculo o logaritmo de 3 meios, né? Olha só, porque, olha só, quando você integra essa função, vai dar o logaritmo de alguma coisa, né? Vai dar o logaritmo de 1 mais x. Se você fizer por substituição, vou fazer direto aqui, né? Essa integral por substituição lá do cálculo 1, chama 1 mais x de u, então du vai ser, coincidentemente, o dx, então vai ficar a integral de 1 sobre u, e a integral de 1 sobre u é logaritmo de u. Então vai ser o logaritmo de u do lado esquerdo, tá aqui, ó, né? Logaritmo de 1 mais t, tá certo? Lembrando que quando você coloca a integral dos dois lados, já coloca t aqui, né? Para ficar dt e não confundir as variáveis. Muito bem. Então vai ficar logaritmo de 1 mais x, onde o x vai variar de 1 mais t, onde o t varia de 0 até meio. Por que eu coloquei meio? Porque olha só, como ele quer o logaritmo de 3 meios, ali em cima, e aqui está dando, pessoal, logaritmo dessa função aqui em cima, logaritmo de 1 mais x, então aqui tem que ser meio, que aí quando eu somo com 1 fica 3 meios, que é o que ele quer. Entendeu? Então, eu quero que apareça aqui logaritmo de 3 meios. Logo, o t tem que valer meio. Por isso que eu escolhi até meio, tá? Bom, vai ser a integral de 0 até meio também da série de potências, lembra? Às vezes, quando eu quero uma integral de uma função, eu posso integrar a sua série, termo a termo, claro, dentro do intervalo de convergência, né, que é o que diz o teorema. Muito bem, o meio está no intervalo de convergência? Tá, porque o intervalo de convergência dessa série, aqui em cima, é módulo de x menor que 1, e o meio está no intervalo. Então, posso integrar a série de potências termo a termo. Por quê? Porque ele pediu para calcular logaritmo de 3 meios por uma série. É o que eu estou fazendo. Está calculando a integral dessa série aqui, e aí eu vou ter o log do lado esquerdo de 3 meios, e do lado direito a sua série correspondente, que é o que ele pediu. Muito bem, a integral de 1 é t, tá aqui, a integral de t ao quadrado sobre 2, depois t ao cubo sobre 3, t à quarta sobre 4, etc. O t vai de 0 a meio. Do lado esquerdo, o t vai de 0 a meio, logaritmo de 1 mais meio menos logaritmo de 1 mais 0. Do lado direito, quando o t for 0, vai sumir tudo, né? Então, só quando o t for meio. Quando o t for meio, vai ficar meio menos 1 sobre 2 ao quadrado sobre 2, tá certo? Que é 1 sobre 8, né? Aqui vai ficar 1 sobre 2 a oitava vezes 3, está aqui. 1 sobre 2 a oitava vezes 2 ao cubo vezes 3, né? Aqui 1 sobre 2 a quarta vezes 4, 1 sobre 2 a quarta vezes 4, né? Muito bem, etc. Então, aqui do lado esquerdo eu vou ter logaritmo de 3 meios, aí esse logaritmo de 1 é 0, né? E aqui você vai ter meio menos 1 oitavo, mais 1 sobre 24, etc. E aí é bom sempre escrever na forma de somatória, né? Então, olha só, menos 1 elevado a n mais 1, que é uma alternada. Aqui embaixo vai aparecer o n, ó, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, porque quando eu baixar esse expoente, vai multiplicar esses n's, né? Então, e quem vai multiplicar esses n's aqui embaixo é as potências de 2, né? Então, por exemplo, aqui nessa primeira série é 1 sobre 2 elevado a 0. 1 sobre 2 elevado a 0. Aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2. Ó. 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2, quando n for 2. Né? Quando n for 1, vai ser positivo, vai ficar 1 vezes 2. Ótimo, tá aqui. Quando n for 2, vai dar 1 positivo. Quando n for 2, vai dar menos 1, né? Menos 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Ó. 2 e o 2 ao quadrado que desceu por causa desse meio. Quando n for 3, aqui vai ficar positivo, tá aqui.
Aqui vai ser o n igual a 3, está aqui embaixo, e 2 elevado ao cubo, que é esse 2 que foi elevado ao cubo aqui. Muito bem, então essa é a série de potências que representa o logaritmo de 3 meios. Então, como a calculadora calcula os logs, né? Série de potências, por exemplo. Então, ele calcula lá 30 termos dessa série de potência, vai dar um valor bem aproximado do que é o valor real do logaritmo de 3 meios, tá, gente? Então, recapitulando, né? Eu peguei a série geométrica, troquei o x por menos x para dar 1 mais x, que é o que ele queria. Depois, como ele gostaria de ter o logaritmo de 3 meios, mas aqui eu tenho o logaritmo de 1 mais x, então x tem que ser meio, para eu ter o logaritmo de 3 meios, porque 1 mais meio, 3 meios. Então, substituir, né, o x na integral, eu coloquei de 0 a meio, porque quando eu calcular a integral vai dar logaritmo de 1 mais x, e o x, quando for meio, vai dar logaritmo de 3 meios, do lado esquerdo. Do lado direito, eu vou ter a integral dessa série de potências, é só integrar, né, pessoal? Então, você integra a série de potências e substitui o t pelos limites de integração, de 0 até meio. Outro exercício interessante aqui é o seguinte: encontre uma série de potências para arco tangente, que é a mesma coisa da função inversa da tangente, né? Tangente a menos 1. Esse menos 1 nas funções trigonométricas não representa uma potência, representa a função inversa, né? Bom, e depois encontre uma representação em série para o número π. Interessante, né? Nós vamos encontrar aqui uma representação em série para o número π. O π vai ser igual a uma série infinita, né? Uma soma infinita. Vamos ver que soma infinita é essa, né? Na verdade, tem várias, aqui é só uma. Bom, o arco tangente, pessoal, se você derivar o arco tangente, vai dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó, eu quero uma série para o arco tangente. Mas, primeiro é o seguinte, eu vou pegar de novo a minha série geométrica, né? Trocando já o x por menos x, tá certo? Muito bem, então trocando x por menos x na série geométrica, vai ficar menos, mais, etc. E aqui fica menos, com menos mais, né? Lembra que aqui era 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, e era 1 sobre 1 menos a razão? Então, já trocando x por menos x, ficou menos nos ímpares, nos expoentes ímpares, e aqui ficou mais. Muito bem. Trocando agora o x por x ao quadrado, né? Aqui vai ficar mais x ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, mais etc. Né? Aqui é o mais, está errado? Aqui vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, trocando x por x ao quadrado, ok. Né? O intervalo de convergência é módulo de x menor que 1. Quando eu troquei o x por menos x, ficou menos x em módulo menor que 1, só que o módulo de menos x é módulo de x. Então, continua o módulo de x menor que 1. Quando eu troquei o x por x ao quadrado, então o módulo de x ao quadrado tem que ser menor que 1, que é a razão aqui, né? Bom, mas o módulo de x menor que 1, tirando a raiz dos dois lados, fica módulo de x menor que a raiz de 1, que é 1. Então, continua sendo o mesmo intervalo de convergência. Muito bem. Então, eu sei por que eu cheguei aqui, por que eu saí da série geométrica, por que eu saí da série geométrica e cheguei nessa série de 1 mais x ao quadrado, que é igual a essa série aqui. Porque eu sei, né, que 1 sobre 1 mais x ao quadrado se você integrar ela, vai dar o arco tangente. Né? Lembra que eu falei que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Então, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente. Então, se eu integrar essa função de 0 a x, do lado esquerdo, eu vou ter o arco tangente que eu estou precisando. E aí, integrando aqui essa função do lado esquerdo, eu tenho que integrar o lado direito, que é a integral da série, que é a integral termo a termo, como a gente viu no primeiro teorema desse capítulo, né? É a integral termo a termo da série, né? De 0 a x, desde que o x esteja no intervalo de convergência. De menos 1 a 1, tá? Bom, a integral de 0 a x de 1 sobre 1 mais t ao quadrado é o arco tangente de t, né? Aqui é t ao quadrado dt. Vai ser o arco tangente de t, onde o t agora vai de 0 até x, né? E aí, do lado direito, a integral termo a termo da série. A integral de 1 é t, a integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3, a integral de t à quarta, t à quinta sobre 5, etc., de 0 a x. Tá ok? Muito bem. Quando o t é x, vai ficar o arco tangente de x. Quando o t é 0, menos o arco tangente de 0. Do lado direito, quando o t for x, vai dar x menos x ao cubo sobre 3, mais x à quinta sobre 5, menos etc. E quando o t for 0, vai zerar tudo. Do lado esquerdo, o arco tangente, né? Qual é o arco, qual é o ângulo cuja tangente é 0? É o mesmo ângulo cujo seno é 0, né? Porque a tangente é seno sobre 0, é seno sobre cosseno. Então, quando o seno for 0, a tangente também é 0. Então, isso acontece quando o ângulo é 0. Então, qual é o arco em radianos cuja tangente é 0? 0 radianos. Então, aqui vai zerar. E o arco tangente de x, eu deixo o arco tangente de x. E do lado direito, eu vou escrever na forma de somatório.
tá? Vai ficar menos 1 elevado a n, porque é uma alternada. Aqui o x vai estar elevado aos expoentes ímpares, x elevado a 2n mais 1 ou 2n menos 1, você testa depois. E aqui os ímpares, 2n menos 1 ou 2n mais 1, testa depois, vamos testar agora. Né? Se o n for 0, vai ficar positivo, ok, vai ficar x elevado a 1, ok, aqui vai ficar 1, ok. Se o x for 1, vai ficar negativo, ok, aqui vai ficar x ao cubo, ok, e aqui vai ficar 3, ok. Então, nossa série está correta. Agora, ele quer o seguinte, além disso, ele quer uma representação para o π. Né? Como é que eu escrevo π como uma série de potências, tá? Então, aqui primeiro tem um resultado interessante, né? Que uma função arcotangente é igual a um somatório infinito, desde que o módulo de x esteja menor que 1, né? Naquele intervalo de convergência aqui, porque eu estou na série geométrica. Né? Lembra que eu parti da série geométrica, então tem um intervalo de convergência restrito. Não é exponencial, o intervalo de convergência da exponencial é toda a reta real, né? Aqui não, aqui é restrito. Muito bem. Bom, então, pessoal, eu vou substituir o x aqui por raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa de 1 sobre raiz de 3. Né? Então, qual é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Né? O arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3, vamos ver. Se o ângulo for 30 graus, né? O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, dividindo para dar a tangente, né? Vai dar meio sobre raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre... vai dar 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Exatamente isso. Então, aqui 30 graus, né? Quando x é raiz de 3 sobre 3, o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é 30 graus, que é 180 sobre 6, né? Ou seja, π sobre 6. Então, substituindo aqui por raiz de 3 sobre 3 e aqui por raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa de 1 sobre raiz de 3, né? Se você multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 3 raiz de 3, que vai ficar 1 sobre raiz de 3, né? Então, substituindo dos dois lados o x por 1 sobre raiz de 3, tá? Aqui vai ficar π sobre 6, que é o arco cuja tangente é a raiz de 3 sobre 3, né? Do lado direito vai ficar raiz de 3 elevado a menos 1, no fundo, né? Essa expressão aqui é raiz de 3 elevado a menos 1. Então, vai ficar raiz de 3 elevado a menos 1 elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Ou seja, vai dar essa expressão aqui. Raiz de 3 elevado a menos 1, menos raiz de 3 elevado a menos 3 sobre 3, mais raiz de 3 elevado a menos 5 sobre 5. Né? Estou só substituindo os valores de n aqui na expressão, tá? Então, isolando, né, o π, passando 6 multiplicando, eu vou ter 6 que multiplica raiz de 3 elevado a menos 1, menos raiz de 3 elevado a menos 3 sobre 3, mais raiz de 3 elevado a menos 5 sobre 5. Então, essa soma infinita, multiplicada por 6, vai dar o número π. Olha que interessante, né? Então, se você quiser saber lá 1000 casas do π, então você desenvolve essa série aqui, não em 1000 termos, mas talvez em mais termos, né? Existem algumas teorias que desenvolvem quantos termos você precisa ter para chegar em quantas casas decimais exatas você quer. Você quer 20 casas decimais exatas? Então, você tem que desenvolver tantos termos. Existe também uma teoria para descobrir quantos termos da série você tem que desenvolver para chegar num número com tantas casas decimais exatas, né? Você quer. Mas isso aí não cabe ao vídeo de hoje, por enquanto. Então, se você quiser 30 casas decimais exatas por π, desenvolve essa série aqui em 100 termos, né? Que você vai ver bastante, você vai ter bastante casas decimais exatas, tá ok? Do número π, né? Então aqui, pessoal, aqui estão os exercícios. Essa aqui você usa a exponencial de x, que o intervalo de convergência é a reta toda, troca o x por menos x, integra de um lado, integra a série. Letra B, mesma coisa. Letra C, mesma coisa. Número 2, encontra uma série de potências para 1 sobre 1 mais x. Então, usa a série geométrica agora, geométrica, tá? O módulo de x lá entre menos 1 e 1, né? O x entre menos 1 e 1. Troca o x por menos x, né? Para dar... Porque na série geométrica é 1 sobre 1 menos x. Então, lá na série geométrica, você troca o x por menos x, obtém a série dela, integra, né? Não, aí primeiro obtém a série dela, ok. Agora, para determinar o logaritmo, você vai integrar do lado esquerdo. Só que não de 0 a 4 terços, né? Você tem que integrar de 0 a um número x que somado a 1 vai dar 4 terços. Que aí vai dar o logaritmo de 4 terços que ele está pedindo. Integra a série do outro lado, né? Integra termo a termo e escreve no formato de somatório, mesma coisa. Número 3, mesma coisa, olha só. Não, parecido um pouco. Enquanto a série de potências parece integral. Bom, primeiro você vai pegar essa função de dentro, vai escrever, vai lembrar da série geométrica original, que é 1 sobre 1 menos x. Aí você vai trocar o x por 3x, troca aqui, troca na série, né? Aí depois você integra do lado esquerdo. Não integra do lado esquerdo, na verdade, você só coloca a integral do lado esquerdo. O que você vai integrar mesmo é a integral da série termo a termo. Quando você integrar a série termo a termo, você vai ter uma série
de potências para essa integral definida aqui, tá certo? Muito bem, então, essa aula de hoje aqui foi sobre integrais de série de potências, que fala o seguinte: dada uma série de potências com intervalo de convergência de menos r a r, você pode calcular a integral de 0 a x dessa série termo a termo. A integral dessa função é a integral termo a termo da série de potências, tá? Esse foi o teorema dessa aula de hoje, onde esse x aqui deve estar dentro do intervalo de convergência da série original. Outra coisa, quando você integra essa função, vai dar uma outra função aqui, pessoal, que vai dar uma outra série, né? Cujo raio de convergência também é o mesmo raio de convergência da série, né, anterior. Claro que também não vai convergir exatamente nos extremos. Ela converge no interior do intervalo, mas nos extremos você tem que conferir se ela converge ou não, né? Muito bem, e aí a gente usou esse teorema para calcular integrais difíceis que não dão para fazer por meio manual, algébrico. Por exemplo, essa integral aqui. Primeiro você lembra da expansão da exponencial de x, integra dos dois lados. Depois a gente também usou a integral aí, né? Esse teorema para calcular, por exemplo, aqui o logaritmo de 3 meios por meio de uma série. Peguei a série geométrica, troquei o x por menos x, né? Integrei de um lado, integrei do outro. Do lado esquerdo vai dar o logaritmo, do lado direito vai dar a série de potências aqui, né? E aqui também a gente usou a mesma integral para calcular a série de potências de 1 sobre 1 x ao quadrado, ok? E depois para encontrar uma representação para o número π, né? Na verdade, a integral do arco tangente, né? A gente usou o teorema para calcular uma série de potências do arco tangente. E para encontrar uma série de potências do arco tangente, eu integrei essa função aqui, né? Que eu obtive a partir da série geométrica, integrei ela, e aí a integral dela é o arco tangente, então integra do lado direito, integra a série, você vai ter uma representação em série do arco tangente. E aí, substituindo x por raiz 3 sobre 3, eu consegui obter aqui uma expressão para o número π, né, em termos de uma soma infinita, tá ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima.